Fala pessoal, boa noite. Que bom que o Luiz já entrou também. Já vou chamar ele aqui também. Como que tá a quarentena de vocês? Quer dizer, o isolamento social, né, de vocês aí, tá tudo em ordem? Oi, Celise. Trabalhando muito, Celise? Como que tá aí os trabalhos? Eu tô voltando aos poucos a trabalhar, atendendo só de tarde na clínica. Vou chamar o Luiz aqui para já estar compartilhando e já vamos já conversando um pouquinho. Tá bom você dizer? E aí, Tudo Luiz? bem? Dá para ouvir Tudo daí? bom? Tudo Aqui tá bom. ótimo. Beleza. Aqui tá excelente. Esperar mais Tamo um aí. pouquinho, né? Para o pessoal conectar, Claro. né? Aham. Mais um Tranquilo. minutinho. Beleza. Trabalhou muito hoje? Bom, período de pandemia, né? Trabalha mais online, no consultório um pouco menos, né? Então, as pessoas Ah, estão sim, né? evitando aí o contato. Mas está retomando, né? Porque aquela história da segunda onda que vai aparecer depois é o problema com a ansiedade. Então, por isso que é importante o tema dessa live hoje, né? A gente conversar É bastante bem sobre isso isso mesmo. e principalmente explicar o que significa, qual que é, o que realmente é a ansiedade, né? Tem muito erro, Sim, tanto quanto a ansiedade, tem muito equívoco, tanto quanto a ansiedade e a hipnose em si, né? Tem muito sim. mística, né? O pessoal acha que é coisa do outro mundo. Então a gente vai explicar tudo isso hoje. Foi o que a gente conversou, né, essa semana aí. Aham. Vamos conversar bem, vamos falar assim, uma formação sua, um pouquinho, Luiz. É, primeiro, essa semana eu estava atendendo o Luiz. Ele já é um paciente meu já de ano, né? Ele teve uma hérnia de disco e a gente fez um trabalho dele, né? Opa, fez barulho. Travou. Tá, tá online? Aqui, eu tinha travado aqui. Aqui tudo é. Aí eu conheci o Luiz, a gente começou a conversar sobre hipnose. Ele começou a falar passar mais informações para mim. E antigamente eu achava que era um negócio tudo meio místico, um negócio meio, Aham. sei lá, perigoso, tinha medo. E aprendendo, né, você passando as informações, eu comecei a acreditar mais e comecei a indicar os meus pacientes até para ele, né? Então eu queria que você falasse mais da tua formação por enquanto, Luiz, para a gente começar, né? Onde você estudou, quais são os seus cursos, né? E aonde você trabalha, né? Pode falar. Eu tenho diversas formações na área de hipnoterapia, inclusive quando não tinham cursos disponíveis, né? Então você vai buscar na fonte, isso há mais de 15 anos que eu já começo a estudar o processo, não só a hipnoterapia, mas terapias holísticas alternativas, né? Para poder identificar uma forma alternativa para você condicionar a melhor de uma pessoa, né? Fugindo um pouquinho do padrão, dos padrões que existem, né? Sem medicamentos, sem terapias tradicionais. Sempre gostei muito disso, né? Buscar algo diferente, de inovar, de buscar inovação. E a hipnose, ela surgiu há muito tempo atrás, né? Claro, terapeuticamente é mais recente, né? Mas é muito conhecida há muito tempo. No Brasil, um pouco mais recente, a parte terapêutica. Eu lembro que eu gostava muito da hipnose do Fábio Puentes, né? Acho que todo mundo acompanhava lá na década de 80, da nossa idade, né, viu? Na década de 80, Entendendo? quando ele ia na Globo, né? O Bem Dormido, né? O Bem Dormido. Eu tenho até amigo meu que chama ele bem dormido até hoje, né? Agora, tem pessoas naquela época que achavam que era um pouco de encenação e tal, né? É que ele faz todo aquele Uma teatro, né, mágica. para Pode aparecer. ser uma mágica isso, né? Ele mistura um pouco lá, mas aquele efeito existe, né? Então, o que eu fui estudar a fundo, então busquei os cursos com os profissionais mais capacitados da época para fazer essa imersão na hipnose, né? Então, são cursos longos, às vezes de 2, 3 anos, tem cursos mais curtos com uma imersão, né? Você passa a semana toda, né, no processo. Então, a formação contínua, ela não acaba nunca, né? Cada vez você vai aprendendo mais técnicas, né? Porque a hipnose em si, ela não é uma terapia, é um estado de consciência que também não é, eu vou explicar depois, mas também não é alterado. Então a pessoa não está num transe hipnótico. É que a palavra transe, ela parece que a pessoa usou alguma coisa e está num transe bem doidona, né? Não é isso.
Uhum. É um estado ampliado de consciência. A pessoa está consciente o tempo todo, né? O grande problema que existe é o medo que as pessoas têm de perderem o controle, né? Isso porque, às vezes, a gente vê demonstração na TV, em vídeos do YouTube, que a pessoa fica muito mole. É que a sensação de relaxamento no transe hipnótico é muito grande, né? O corpo, ele produz um neurohormônio chamado GABA, então ele vai ativar também o sistema nervoso parasimpático, que é de relaxamento, né? Batimento cardíaco diminui, a pressão sanguínea diminui. Então é muito gostoso aquele estado. Então a pessoa que está naquele estado, realmente parece que ela não está no comando, mas ela está totalmente online, né? Ela está totalmente alerta no processo. Então eu comecei a fazer esses Ótimo. cursos e em 2009, 2010, nessa fase eu conheci alguns terapeutas, a gente montou um instituto de hipnose, em 2010 para 2011. Então a gente ficou com esse instituto até 2013, mais ou menos. Aqui em Esse Curitiba mesmo, instituto, aqui em Curitiba, é um instituto de né? hipnose, sendo que a gente dava aula, né? A gente dava cursos, a gente formava médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Para aprender a utilizar a hipnose no emagrecimento, que é bem interessante. Também a gente dava aula para psicólogos, para leigos que gostariam de aprender auto-hipnose, essa auto-aplicação que é o mais importante do processo hipnótico, né? Que toda hipnose em si ela é uma auto-hipnose. E Uhum. nesse processo a gente ficou bem conhecido na época aqui no Instituto, né? A gente trouxe muitos terapeutas, muitos profissionais para darem aula aqui, darem cursos aqui. E a partir desse momento é estudo, né? Fiquei um tempo lá, a gente dissociou, o meu ex-sócio, ele se mudou, ele está trabalhando agora na Europa, e eu continuei aqui, clinicando, né? Abri um consultório particular, que é o que eu gosto mesmo de fazer. Já no Instituto eu fazia isso, né? Eu já gostava muito da clínica, da parte clínica. Eu não gostava muito da parte não era o meu show business, né? Que ele gostava. Então hoje você vê, tem muito terapeuta que prefere essa parte do marketing, né? De se expor, do show business. Eu gosto mais de Sim. resultado, né? Então consultório, atendendo ali, né, presencialmente a pessoa, né? Vendo a melhora que acontece incrivelmente na questão da ansiedade. É fantástico o tratamento com a hipnose, né? Mais tarde eu explico isso. E desde então, desde 2013 que eu saí do instituto, estou atendendo particular, no consultório particular, né? Nesse processo. Ah, perfeito. Estudando até agora. Sempre, né? Não É, dá e para parar, né? pô, eu vejo agora assim que, né, graças ao Pyong lá também tá fazendo bastante divulgação, né? Hoje eu acho que o YouTube também ajudou mais a divulgar o trabalho de vocês, né? Então acho que cada vez está Isso. ficando mais científico e sério, né? Essa parte clínica, né? Então, que nem nossas conversas durante a consulta, você Uhum. falou até da parte de emagrecimento, né? Quem sabe eu vou pedir para você falar um pouquinho também dessa parte de emagrecimento, eu acho interessante, a Tem que estar ansiedade. ligado à ansiedade. Isso aí. É, bem isso. Vamos conversar então sobre o nosso tema de hoje? Pode falar sobre a ansiedade? Então, a ideia, Esse primeiro, momento, né, do Covid aí, né? Tudo é a gente está complicado. isolado aqui, né? Não está isolado, né? A gente está em distanciamento social, pelo menos aqui em Curitiba, né? Que existe um distanciamento social, né? Isolamento, então não vai ter aglomeração, nada, mas com certeza as pessoas que gostam muito do contato, do convívio social, as pessoas que gostam de barzinho, de noite, sair, festa, reuniões de família, tá complicado, né? Elas estão realmente sofrendo Sim. bastante quanto a isso. Porque já as pessoas são mais reservadas e gostam de um programa mais tranquilo, já não tão tanto, mas eu vejo que tem muita gente, principalmente os mais jovens, né? Que tá também complicado. Sim. Estão aparecendo muitas pessoas estão aparecendo no consultório com essa dificuldade de enfrentar isso. Então, para eu explicar o que é ansiedade, eu também vou ter que falar do que é hipnose depois, para a gente poder linkar esse contexto, né? Porque a ideia Sim. dessa live hoje é explicar o que é hipnose vai ajudar, né? Se você vê na TV o cara falando bem dormido, botando para dormir, comendo maçã, quer dizer, cebola e achando que é maçã, o que o consultório vai me ajudar isso, né? A hipnose é um estado natural da mente humana, né? Ela é um estado que você está a praticamente 90% do tempo que você está quando você está muito concentrado em alguma coisa. Então, imagine que você está no ônibus ou no avião, em qualquer lugar, lendo um livro no teu celular muito concentrado. Provavelmente você não vê a trajetória do caminho que você passou. Se alguém te chamar, você não presta muita atenção. Se tocar o telefone, você, nossa, olha, mandaram mensagem para mim, eu nem vi. Né? Então você fica muito focado naquilo. E quando você fica muito focado naquilo, acontece de você dissociar
do mundo exterior e focar naquilo que você precisa. No consultório, você vai se concentrar muito na voz do terapeuta, né? Por isso que tudo que o terapeuta falar e aconselhar no momento vai ser como um bisturi. A palavra do terapeuta é muito importante no processo, né? A mente vira uma esponja, né? E aí tudo que for dito naquele momento é que vai acontecer, como o cérebro vai absorver o que for bom para a pessoa. Então, também não existe sugestão. Primeiro, é uma sugestão hipnótica, tá? Não é uma ordem. Então, não adianta eu dizer assim que, mas você falou que eu ia acordar cedo, me sentir melhor, não aconteceu nada. Bom, é uma sugestão. Agora, tem que ver o que o teu inconsciente está te sabotando, que tem uma autossabotagem, que não permite que você atinja esse objetivo. Aí a gente vai passar para uma regressão de memória e tal. Mas vamos ver o que é a questão da ansiedade. A ansiedade em si, ela não se trata, não se cura a ansiedade. Aliás, não se deve curar a ansiedade, porque é um método, é natural, né? É um processo natural da mente humana, do ser humano. A ansiedade que faz te levantar cedo, que você pensar naquele teu projeto que você tem daqui a 1 ano, daqui a 2, 5 anos, você acordar, você trabalhar, você pensar em melhorar a tua vida. Então a ansiedade faz você ter essa motivação. O problema é quando tem o excesso da ansiedade, que eu não consigo controlar, que aí sim eu começo a ter todos aqueles sintomas do pânico, né? Que é o excesso da ansiedade que está transbordando de neurohormônios ali no teu corpo que você não sabe o que fazer. O teu cérebro, teu sistema límbico, o cérebro primitivo, sequestra a tua parte pensante do cérebro, você age por impulso, né? Então, primeiro de tudo, não se cura a ansiedade. Tanto que a primeira coisa que as pessoas pensam é tomar remédio psiquiátrico, né? O remédio psiquiátrico ele vai trabalhar o sintoma, ele é sintomático. Então você parou de tomar e cada vez precisa de mais, além do que gera dependência. E a pessoa não fica no seu estado normal. Esse é o grande problema, né? Então, a gente não vai falar aqui então de remédio. A gente vai falar da base da ansiedade, como funciona no cérebro. Então veja bem, se você pudesse representar o cérebro assim, como a minha mão aqui, o cérebro, é a parte externa dele, é a parte cortical, o cérebro moderno. Internamente, nós temos o sistema límbico aqui, como se fosse um caracol dentro do cérebro. O sistema límbico está dentro do cérebro primitivo, subcortical, que é o reptiliano, o primitivo. Esse cérebro primitivo, essa parte interna, ela é a mesma, não evoluiu nada do tempo das cavernas para cá. Então, se você verificar um crânio lá de um homem primata, ele vai ter talvez uma tomografia do mesmo tamanho, a mesma proporção, cérebro primitivo igual. Então, para que serve esse cérebro aí? Ele serve para defesa, para proteger tua vida. Então, ele tem recursos de luta ou fuga, ele vai ativar mecanismos muito importantes de luta ou fuga. Só que lá nas cavernas, né, quando você tinha o tigre de dente sabre ali do lado, tem um urso aqui, você tem uma cobra, você vai passar no banhado, tem jacaré. Então, tudo era risco de morte. Então, o cérebro humano, ele aprendeu a pensar muito negativo. Então, as pessoas pensam aquela historinha, livro de autoajuda, tem que pensar positivo, tá? Vamos pensar positivo. Não tem como. Você está indo contra a tua humanidade, né? Então, claro, você não vai ficar alimentando o pensamento negativo, mas é o primeiro que vem, é o negativo. Imagine, se eu penso positivo o tempo todo, vou atravessar a rua sem olhar, não vem carro, eu posso atravessar. Você é atropelado, você morre. Então não tem, o primeiro pensamento que vem é o negativo. Então 80% dos pensamentos são negativos. Isso já vem lá da época das cavernas. Então é o nosso cérebro primitivo agindo, né? A questão desse aprendizado ancestral que vai acontecendo, que no sistema límbico, né, na parte interna, que eu disse que é bem essa parte aqui, tem 2 amígdalas cerebrais. Elas são responsáveis pelo armazenamento das memórias traumáticas. Eu não vou falar só traumáticas, eu prefiro falar memórias emocionais, né? Porque quando você está com uma emoção muito intensa, o corpo produz adrenalina. Na produção da adrenalina, a memória daquele momento vai ser armazenada exatamente nas amígdalas cerebrais, e não no hipocampo, que é outro lugar que armazena a memória sem vínculo emocional. É aquela que é mais fácil de se apagar, de se esquecer lá com uma demência, alguma coisa, né? Se você não usa, você acaba esquecendo. A memória amidalar tem uma situação bem interessante, que ela é de longuíssima duração. Ela não se apaga. Então, quando você tem aquele senhorzinho lá de 80 anos, tal, que ele esquece tudo o que aconteceu hoje, nem sabe o que comeu no café da manhã, mas ele lembra lá da refeição que a avó dele fazia na casa da pamonha, quando eles limpavam o milho e fazia aquele processo. Lembra?
Porque aquilo gerou uma emoção na criança. Ela gostava de brincar, né? Com aquilo de fazer, de ajudar a avó. Às vezes a pessoa, a memória vincula também cheiros, né? Eu lembro de cheiros da infância, da avó, da mãe passando café no sítio, sei lá. Esse tipo de memória emocional, ela é armazenada ali no sistema, na amígdala cerebral. Mas a grande maioria, ela é traumática. Então, o que acontece? Se eu tenho uma memória protetiva, traumática, ela vai estar armazenada lá. Talvez eu possa vir com o tempo conscientemente esquecê-la. Não vou esquecer, mas eu deixo ela meio de escanteio. Então, não vai ter ser mais importante. Um exemplo clássico, por exemplo, se eu fui assaltado com 12 anos, roubaram o celular, tal, traumatizou, né? Assustei, roubaram tênis, celular, tudo ali. E o assaltante, estava de bicicleta e estava usando boné. Então, naquele momento, imagine, um adolescente demorou para sair de volta, teve que fazer terapia, né, para você mudar o teu comportamento, para você ver que o mundo não é tão perigoso, aquele momento que aconteceu, então trazer para a consciência que não é tudo, mas passou, né? Então gerou um transtorno de estresse pós-traumático ali, então armazenou a memória do trauma. Mas tudo bem, Sim. imagine que se passaram 10 anos, 15 anos desse momento, ele nem conscientemente talvez nem lembre mais, né, do assalto, ou nem dê bola, né? Mas aquela memória está presente, então ela existe ali. Então, imagine uma situação que 15 anos depois, ele está no Parque Barigui, lá, tá um parque, um dia bonito de verão ou de outono, não importa, o céu está bonito, está tranquilo a vida dele, não tem nada de errado, racionalmente, mas ele começa a ter uma palpitação. E ele, nossa, o que está acontecendo? Ele começa a se observar, ele vai observar o próprio corpo. Será que eu estou passando mal? Meu coração está se parando aqui. Ele começa a ficar ofegante, porque se o coração dispara, claro, acessou a memória amigdalar porque disparou adrenalina. A adrenalina dispara o coração, eu vou ter que respirar mais para poder oxigenar então mais o corpo. Se eu estou bombeando mais sangue, eu tenho que oxigenar mais sangue. Então, eu vou ficar mais ofegante, né? Então, aquela falta de ar que parece não é falta de ar, que o corpo está procurando oxigenar mais. O corpo, que o coração está exigindo isso. Então, segundo sintoma. O terceiro, começa amortecimento das extremidades. Então, provavelmente vai ficar com as mãos mais frias, pés mais frios, né? Talvez amortecer braço e perna. Porque o sangue, ele vai para as pernas, para preparar você. O cérebro é uma máquina fantástica. Ele vai preparar você para luta ou fuga, naquele momento. Porque naquele momento, algum dos seus sentidos identificou, né? Você pode ter percebido com a tua visão periférica, ou com o olfato, ou com a visão, a audição, você percebeu, algum sentido teu percebeu, nossa, passou um cara de boné e de bicicleta, é o assaltante. Então, você está lendo aqui um livro lá, o teu celular, eu estou te vendo aqui, eu estou vendo todo aqui, quase 180 graus. Então, o inconsciente, ele capta tudo isso. Ele começou a te alertar, porque o cérebro captou algo muito perigoso, né? Que ele achou, nossa, de novo, você vai sofrer um assalto e você vai passar mal, você vai morrer. Então, o cérebro começa a sequestrar a parte pensante. Você não raciocina mais. Você lembra aquela parte externa aqui? O sistema límbico interno, a parte externa, cortical. Que é você pensa, os pensamentos são muito aqui fora do cérebro. Você não consegue raciocinar mais. Você vai agir por impulso. É aquela mãe que tem um filho que sai correndo atravessar a rua, ela não pensa e sai correndo atrás e se joga na frente do carro, né? Então, isso não é pensado. É comportamento instintivo. É de proteção da sua vida e da vida que você gosta, não é só da tua, né? Da vida da tua família, dos teus entes queridos. Então, o mais importante nessa reação é que naquele momento você está reativando uma memória traumática e você não sabe o que é. Então, esse é o primeiro ataque de pânico da sua vida foi naquele momento. Porque racionalmente ele não sabe o porquê aconteceu isso. Daí ele vai no médico, no hospital, faz exame do coração, faz eletro, tudo não tem nada. Então, os caras te dão um ansiolítico lá no hospital, você vai para casa e dorme, né? Mas daí o que acontece? Outra semana acontece coisa parecida, vai reforçando, existe um efeito Kindling, que você vai reforçando, quanto mais se fala no problema, mais neurologicamente ele vai se reforçando. A neurociência estuda muito isso, né? Por isso que terapias baseadas em falar sobre problema, elas não estão sendo tão eficazes mais hoje em dia, porque eu estou reforçando aquele problema. Imagina uma pessoa, vitrola quebrada, chega no teu consultório, fica falando só porque o meu pai me batia. Meu pai me batia. Toda a consulta. Meu pai me batia, por isso que eu não gosto do meu chefe, porque meu pai me batia. Meu pai me batia, por isso que eu não gosto do meu irmão, porque meu pai... Ele começa a reforçar aquela lembrança, reviver aquela lembrança, ele está reforçando a rede neural do trauma inicial. Ele não está resolvendo aquilo. Ele não está ressignificando. Ele está no papel de vítima ainda. Né?
Meu pai batia, então a culpa é do meu pai, então eu não tenho o que resolver. Enquanto a culpa é dos outros, eu não tenho o que fazer. Né? Então o processo da hipnose, entendendo um pouco mais que como funciona a ansiedade é ativação amidalar. Né? Você está ativando memórias amidalares de trauma, né? Que Então, você e que inconscientemente pode ser. E trauma, assim, as pessoas às vezes chegam no meu consultório, os clientes, eu nunca tive trauma. Eu falei, impossível. É que as pessoas imaginam que trauma, pô, caí, bati o carro, um sofri um acidente, acidente né, de bem moto, grave, né? fui abusado, sei lá. Não, o trauma, a criança não tem resiliência, não tem ainda formado uma defesa psicológica até os 7, 10 anos para conseguir se defender emocionalmente, né? Então, qualquer coisa, pode ser um não que você recebeu de alguém, ou assim, o teu professor falou que você nunca vai ser nada, porque você errou isso na prova, que é ridículo usar, todo mundo acerta e você errou. Então, ali Sim, traumatizou, nunca mais essa criança vai conseguir fazer aquela conta. Porque a forma como foi, né? Então, o professor é uma figura paterna ali, que está mostrando, está ensinando, está mostrando como funciona. Imagine um professor que você confia, que você está aprendendo, vai falar isso, né, para você, com 10 anos ou menos, né? Então, isso não tem estrutura emocional. Aí você vai armazenar aquela memória, você é uma pessoa insegura no futuro, é um trauma, está criado lá. Então, a gente vê muitos casos que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de enfrentar reuniões, de argumentar alguma coisa, ou tem dificuldade de ter uma ideia contrária, porque lá no fundo tem memórias traumáticas, que pode ser infância, colégio, em que situações que a pessoa foi falar em público e foi ridicularizado. Sabe aquela da caneta que o professor, bom, pelo menos eu tinha no Marista, no Paranense, que estudava, tinha um professor, eu acho que era de matemática, pegava a caneta, colocava isso na mesa e girava. Daí ele perguntava, quem fica apontando a caneta, vem aqui na frente falar. Vai fazer essa conta aqui para todo mundo. 30 aluninhos lá na turma, né? E a gente ficava assim, é, não vai cair para mim, não vai, não vai, não vai, não vai. E caía, né, porcaria. Sempre para você, né? Daí é todo mundo tirando sarro. Então, assim, normalmente quem não sabia, né? Porque isso é uma exposição desnecessária, né? Porque você tá, nem todas as pessoas que estão ali, mas criança, né? Consegue se expor ainda, consegue conversar, expor o que está pensando, às vezes estão mais reprimidas, né? Em casa, ou não necessariamente em casa, mas elas têm uma personalidade mais introvertida. Como é que você vai colocar um introvertido para falar já de cara para uma turma de 30, 40 crianças? Não, se ferrou, né? E depois do primeiro trauma, nunca mais ela vai conseguir se expor. Sempre vai lembrar daquilo. Então, onde que hum. entra a hipnose, esse processo? Por que que E terapia pode ter convencional... vários, Oi? desculpa, e pode ter vários traumas para afetar essa ansiedade, um só, dois, Tem um trauma pode. primordial, né? Começa num. Tem um primordial que foi instalado lá no cérebro, naquela memória. Aí eu posso ter as ativações secundárias, né? Do Ah, mesmo, entendi isso. né? Então, por isso que normalmente o trauma ele é sistêmico. Então, se eu conseguir trabalhar nas ativações secundárias, imagina a situação aí do que sofreu bullying na escola do professor, a criança, né? Ali começou tudo. Ele já tinha um medo de falar, de se expor, né? É uma timidez. Foi exposto lá, pronto, sem proteção nenhuma, né, emocional. Hum. Ali foi a ativação principal. A partir daí, todo momento que ele com 10, com 15, com 20 tiver que se expor em público, ele vai repetir e vai reforçar o trauma. Até o momento que ele vai começar a se esconder, né? Então tem casos, clientes meus, que às vezes até na faculdade, em situações que tinha que apresentar projeto, ele faz todo o trabalho. Não, mas você que apresenta. Eu não apresento, você que apresenta. Não vou falar nada. Porque na hora o que acontece, como eu disse para você, que o sistema límbico, as amígdalas cerebrais, o cérebro reptiliano, ele vai sequestrar a parte pensante que raciocina, que pensa, não, isso aqui não é tão catastrófico. Porque na ansiedade, você interpreta a realidade como algo muito catastrófico. E você Uhum. racionalmente não tem sentido isso, mas o inconsciente ele faz isso, né? Então, claro que não vai acontecer nada se a pessoa errar alguma coisa e falar uma bobagem. Vão tirar sarro. Pô, mas isso aí é um conteúdo emocional dela, né? Daquela pessoa que está ali que não soube lidar com isso, porque com certeza tem trauma envolvido, né? Então, assim, trauma todo mundo Uhum. tem. Ele tem o primordial, nessas situações, como é sistêmico, ele vai se replicar até se trabalhar o primordial. Então, tem pessoas em hipnose que falam que acham que não é necessário trabalhar a causa. Eu penso que não é necessário, mas no que eu vejo, que eu atendi mais de 4 mil clientes já em consultório desde 2013, né? Mais de 80% é ansiedade, né? São clientes que não conseguem um resultado muito bom com remédios,
ou que realmente nada está resolvendo ali, daí eles vão buscar a hipnose, né? Porque deveria ser a primeira coisa, né, a se buscar. Mas Sim. por falta de conhecimento e medo, acabam buscando por último, né? Então tem muitas indicações, já é mais fácil, né? Mas o primeiro contato é mais difícil porque existe esse medo da hipnose. Então, ele vai buscar esse trabalho na ansiedade, buscando a hipnose, e a gente vai buscar essa memória, a memória inicial, onde iniciou o trauma. Nem sempre já numa sessão, né, ela consegue buscar a causa. Normalmente consegue, porque a gente consegue iniciar o estado negativo. Quando eu estou no estado negativo, existe uma rede neural ligando a causa já. Então não é do nada que aparece. Então se eu já estou no medo, se eu estou na raiva, se eu estou no pânico, eu não estou no aqui e agora, eu estou no passado que eu sofri. Então, no momento que eu vou falar em público, vou apresentar uma palestra, eu não estou naquele momento lá, no aqui e agora. Eu estou ali me vendo como aquela criança de 10 anos que tiraram sarro quando falou bobeira. Então, é como se você regredisse mesmo no tempo. Então, a gente Sim. precisa, no consultório, identificar memórias traumáticas. A pessoa não vai reviver aquilo, né? Então, não tem aquilo de... os mitos da hipnose, né? Ah, mas então se eu não voltar, como é que vai para lá? Você vai lembrar de situações e vai ressignificar. Porque o mais importante na questão da hipnose também é que na parte frontal do cérebro, o lobo frontal, a parte externa, o lobo frontal, é como se ele funcionasse como um filtro da nossa realidade. Então, quando está em vigília, acordado, se eu te falar, por exemplo, que esse controle aqui é vermelho, você vai passar pelo teu filtro, lobo frontal, vai identificar os teus registros de memória. Não, isso aqui não é vermelho, isso aqui é preto, né? É o que é preto. Acho que é preto. Né? Então, só que o que acontece? Só se for daltônico. Mas na hipnose é diferente. Num transe mais profundo, né? Tem vários níveis de transe, né? A gente vai conversar sobre isso. A mente Uhum. fica mais sugestionável. Então, essa parte frontal do cérebro dá uma desligada e a informação passa direto. Então, claro, existem níveis de suscetibilidade. Né? Tem pessoas que conseguem isso já numa primeira, segunda sessão. Tem pessoas que precisam treinar um pouco mais, porque a hipnose é um estado natural da mente, né? Não é algo mágico que vai acontecer. Já existe lá um estado de dissociação e foco em algo muito, concentrar em alguma coisa muito intensa, para aprendizado. Essa, essa era uma das minhas perguntas. Tem pessoas que aceitam ou recebem bem a hipnose, tem pessoas que não, né? Que nem na acupuntura, tem pacientes que não, o resultado não acontece muito com a acupuntura, entendeu? Mesmo fazendo Uhum. lá uma, duas, três sessões, tem pacientes que não sei por que não acontece, né? Então, eu queria saber se a hipnose também como funciona, assim. Existe uma resistência no geral das pessoas, né? Mas a pessoa que chega já no meu consultório, ela já está livre dessa resistência. Não tem, porque ela está sofrendo tanto com o que ela está procurando, ou seja, uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia, alguma coisa que ela não sabe explicar, uma obesidade, uma compulsão, o que for que ela está buscando, que ela já tentou tanta coisa e já ouviu falar bem do processo da hipnose, porque as pessoas pesquisam, né? Vamos ver quem falou bem disso. Porque do nada eu também não iria num atendimento que eu não sei o que, que é, nossa, o que esse cara vai fazer, né? Sim. E se eu não voltar? E aquelas perguntas que fazem, né? Então, claro, existe uma pesquisa, né? Eu tenho muitas recomendações positivas, isso é muito bom, né? Porque é muito tempo de atendimento já, e eu gosto de trabalhar Uhum. muito por resultado. Né? Então, eu não gosto de ficar enrolando, né? Criando aquela terapeuta dependência, que antigamente, eu não sei como é que está agora em termos lá, em outras terapias, né? Mas eu gosto muito de dar tanta ferramenta para o cliente conseguir enfrentar as situações sozinho, que eu não preciso mais me procurar. Né? Que não, claro, se precisar de outra situação, tá bom, mas isso aqui está resolvido. Eu te dei essa ferramenta, ó, só apertar esse botão aqui, que você vai conseguir enfrentar uma apresentação em público. A gente cria âncoras, né? Eu utilizo muito a PNL também, para âncoras sinestéticas, eu sou practitioner em PNL também, fiz lá com meu amigo Rogério Castilho, né? Do Instituto Castilho em São Paulo. É muito bacana, não é o meu foco, digamos assim, carro-chefe, né, a PNL, mas aquela história, né? Quem só tem martelo vai começar a martelar parafuso, né? Então, assim, acho que Uhum. tudo é prego. Então, a gente tem que ter uma gama de ferramentas muito grande também dentro da hipnose, né? Porque a hipnose tem várias técnicas. Então, tem a hipnose ericksoniana, que ela é mais materna, né? Ela é indireta, funciona mais com metáforas, você nem sabe se está ou não está em transe, você está falando com a pessoa, conversacional, assim, que ela é mais indireta, que as pessoas que não gostam muito de ordem, né?
você vai fazer isso. Tem pessoas assim, ficou, isso aí parece meu pai falando, eu odeio meu pai. Então não adianta falar, dar uma ordem, uma sugestão, a partir de hoje você não vai mais comer açúcar. Eu falo, quem que é você para falar isso? Né? A pessoa sai do transe ali, porque já viu a voz do pai falando com ele, que tinha trauma com o pai. Então, às vezes, tem que mudar a técnica. Aí você pode fazer uma hipnose ericksoniana. Talvez, quando você chegar em casa, ou talvez não, você possa olhar para aquele prato que você tanto gosta de comer, mas está te fazendo mal. Mas talvez você não tenha tanta mais vontade hoje de comer, mas quem sabe você até, se for comer, coma só um pedaço e perceba que algo já mudou no teu inconsciente, que algo já está diferente. Mas o teu inconsciente que vai decidir isso. Então, eu não estou falando diretamente que ele não vai comer mais aquele prato lá, aquele doce que ele gosta, mas eu estou dando uma chance para o inconsciente dele agir nesse momento e falar, ó, cara, você já está com 130 quilos aí, teu diabetes está lá em cima, tua pressão está lá em cima, a tua coluna, que é o teu trabalho, né? Está tudo espremido aqui, as tuas vértebras, o que você vai fazer? Vamos parar com isso aqui? Vamos mudar um pouquinho? Então, aí vem de dentro. Toda mudança, ela vem de dentro para fora. Né? Mesmo uma sugestão hipnótica que eu dê, se o inconsciente dele achar que não é bom para ele, por isso que não existe aquilo. As pessoas perguntam ainda, e se ele falar para você fazer alguma coisa que você não queira e tal? Não existe, porque você não está dormindo ali, né? Você não está inconsciente, você está ouvindo, está consciente. Só que está passando pelo processo daquele filtro que está diminuindo, desde que seja boa para você a sugestão, a mente vai aceitar. Agora, se tiver alguma questão, um medo, alguma insegurança que seja 0,1% de medo em relação ao que é o terapeuta, ou de desconfiança no processo, né? Aí não funciona. Porque os mecanismos de proteção vão ser ativados, né? Daí não vai funcionar. Não tem como, né? Existe alguma Então, pessoa que você não tá conseguiu hipnotizar? Oi? Existe alguma pessoa que você não conseguiu hipnotizar? Essa é uma pergunta que não dá para responder dessa forma, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, a pessoa que chega lá, ela já está predisposta a entrar no processo hipnótico. Agora, existem algumas pessoas que são refratárias, que a gente chama, né? Que tem mais dificuldade de entrar no processo hipnótico, porque a hipnose, eu preciso desligar um pouquinho a parte racional. Então, eu preciso, não preciso mais ficar racionalizando tanto, né? Então, sim, tem pessoas que, agora, é menos de 10%. Né? Tem pessoas que têm uma dificuldade maior de entrar nesse processo com a hipnose, por exemplo, porque fica lá pensando, racionalizando, tá com o olho fechado, mas está pensando, mas será que eu estou? Será que eu não estou? Mas se eu falar isso agora, você não fala, mas eu acho que eu estou acordado. Não, mas eu ouvi o cachorro lá fora falar, sabe? Fica aquela conversa interna. Então não vai entrar nunca em hipnose, não vai entrar. Então, primeiro, deixa fluir, né? Tem que aprofundar, as pessoas têm que treinar muito. Trabalhar a respiração ajuda bastante no começo, né? Porque o ansioso respira só com a parte superior. E quanto mais respira assim, você está hiperventilando o teu corpo. Então você vai começar a ficar tonto, vai começar a ficar mais ansioso, porque você fica se observando, né? Essa propriocepção do corpo é muito importante na ansiedade, né? Já voltando para a ansiedade um pouquinho, a gente vai fazendo vai enganchando as coisas. Então, o ansioso, ele se observa muito. Ele fica observando qualquer detalhe do corpo dele. Então, ele vai se observando e percebendo, nossa, eu estou ficando mal, estou passando mal. E quanto mais... Imagina a situação. A gente é sugestionável, né? Se alguém que você confia, imagina tua esposa, chega para você de manhã, que você vai trabalhar. Igor, você está meio estranho hoje, né? Você está bem? Você está meio pálido, sei lá, o que aconteceu? Mas assim, não tá zoando. Claro que você vai perceber, cara, será que eu estou bem mesmo? Aí só essa observação, pode ser que você vai medir a pressão e dê pressão baixa, que alguma coisa de errado. Porque uma pessoa que se confia, que não sabe que está te zoando, mas estava te zoando, falou alguma coisa que, você está meio verde, você está bem? Está amarela, você tem problema no fígado. Então, assim, a gente é sugestionável, não adianta dizer que não é. Né? A questão a gente usa no consultório essa sugestão como algo positivo, né? Então, a sugestão, ela funciona mesmo para pessoas que não são muito suscetíveis. Porque existe suscetibilidade à hipnose e sugestionabilidade. Eu posso entrar num transe super profundo, porque eu tenho uma capacidade de entrar num transe profundo. Um exemplo, sonambúlico. Fico lá, parece um boneco de posto, lá, mole. Mas eu não tenho um nível de sugestionabilidade. Daí não adianta também. Porque posso ter crenças limitantes que impedem que uma autoestima muito baixa,
que pode impedir que eu atinja um objetivo, que uma autoestima muito baixa faz com que você se auto-sabote. Então, por que eu vou tentar fazer aquele concurso público se eu não acredito que eu vou passar mesmo? Só vou me frustrar. Então, nem vou fazer. E, às vezes, eu posso ter uma autossabotagem um pouco diferente. Você até vai fazer, mas já vai preparado para não passar. Porque você não quer sofrer aquilo. Talvez você já tenha sofrido em algum momento no teu passado, que você foi reprovado em alguma coisa, alguém te falou, aquilo marcou muito, machucou. O que o cérebro faz? Ele quer que você quer fugir de algo parecido. Então, nunca mais você vai tentar um outro concurso, uma prova, tal, porque você não vai passar e você vai provar para você mesmo que você é incompetente, você é burro. Então, e aí a autoestima baixa mais ainda, né? Por isso a importância de trabalhar a causa, sempre da questão emocional. Voltando à pergunta, se eu não conseguir hipnotizar alguém, primeiro, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Mas, no consultório, tem pessoas que não entraram em transe. Né? Por quê? Não, até dorme às vezes. Então, tem pessoas que não entram em transe, mas dormem como fuga. Então, porque eu não quero que a pessoa durma. Eu tenho que ter o contato, você tem que estar falando comigo. Mesmo numa regressão de memória, se eu estiver ali fazendo, sugerindo para você voltar ao momento feliz da tua vida, tal, você tem que responder. Eu não tenho bola de cristal para estar olhando. Tô vendo, você está lá na infância, lá brincando de bola, lá com teus coleguinhas. Não sei o que está acontecendo, você tem que estar falando, né? Então, a pessoa conversar com você em transe não sai do transe. Está lá, está num processo teu, é um processo interior tão gostoso que você tem até preguiça de falar. Tem pessoas que entram num transe tão profundo que a voz fica tão lenta que você não consegue nem entender. Você tem que chegar assim, perto, para entender o que ela está falando. Né? É muito, muito gostoso, né? Agora, essas pessoas que não entram num transe, que eu percebo que ou dormem, né? É fuga, né? Então, eu estou fugindo, que eu não quero olhar para o que aconteceu comigo. Eu não estou pronta, não quero ver isso aqui, não quero resolver. A culpa ainda é do meu pai. A culpa é da minha mãe. Né? Aquela história, né? Minha mãe que fez isso, por isso que eu sou assim. Então, ela não quer olhar no espelho. Então, aí volta, né? A gente fazendo de volta esse gancho, que a ansiedade e a hipnose nos dias atuais, né? Por que as pessoas estão surtando? As pessoas estão surtando de ficar em casa. Mesmo em casa, com quintal, com piscina, estão surtando, se sentindo presas. Porque estão tendo que olhar o reflexo no espelho. Né? O próprio reflexo. E isso, às vezes, dói, machuca, porque eu não quero olhar o meu reflexo. É mais fácil olhar, encher o saco do meu subordinado, ou reclamar do meu chefe, reclamar de administrador, de político, de tudo. Né? Mas eu não consigo olhar para mim. Imagina você ter que conviver 24 horas por dia com você mesmo, olhando para você ali no espelho, como a TV é uma fuga, né? Então você começa a procurar só porcaria, né? Imagina, a pessoa já é ansiosa e fica ligando só em canal que só passa número de mortes, contagem de mortos, a pessoa se mata, é mais um que vai morrer, né? É aquele que se mata. Então, você tem que focar. Se o nosso cérebro está treinado já para pensar 80% negativo, por que eu vou alimentar mais isso ainda, né? Então, por isso não é a questão de, vamos lá, Alice, mundo de Poliana, não. Não alimenta o negativo, ainda mais nessa fase. Então, alimento positivo, busca notícia boa, procura uma boa leitura, né? Não fica lá toda hora procurando quem que morreu aqui, nossa, olha o percentual, como é que tá. Só a pessoa fica mais doente. Aí sim, vai ativar mecanismo de proteção do sistema límbico, vai ativar mecanismo de luta ou fuga. Vai ativar adrenalina, vai ter palpitação, vai ter falta de ar, vai para o hospital com ansiedade, pega Covid no hospital, né? É que é o problema. A pessoa fica tão ansiosa em casa que tem que ser tratada de ansiedade e não do Covid. Então, sim, né? Não todas as pessoas, nem todas são tão sugestionáveis, têm mais dificuldade, mas não quer dizer que não entra em hipnose. Então, na literatura, considera-se que 2% das pessoas não entram. Aí, quem que vai entrar nesse processo? O autista, dependendo do grau, né, ele não faz foco em você, ele está no mundo paralelo dele. Então, eu preciso que você se concentre no que eu estou falando para você entrar em hipnose. A hipnose, se você se concentrar muito em algo, você entra em transe. Experimenta acender uma vela ou olhar muito fixamente para um ponto bem fixo durante 1 minuto, sem parar, sem piscar. Daqui a pouco você desfoca a visão e você começa a olhar em volta. Você começa a ter uma sensação gostosa, porque isso vai aprofundando mais
Você está de olho aberto, mas você está tão concentrado ali, daí você começa a amolecer o corpo e soltar, você começa a entrar em transe. Tudo que movimenta muito, tudo que é repetitivo. Por isso que batidas são hipnóticas, né? Isso se usa muito em algumas religiões, se usa muito música eletrônica hipnótica, né? Uhum. Então, vai naquela regra só, bate-staca, lá é hipnótico. A pessoa entra, não precisa nem usar nada para você. Você está lá no meio, você vai entrar em transe. Então, né? O som é E aquele repetitivo. sininho lá, o sininho, usam ainda? Existe? Ah, o Você pêndulo? usa o pêndulo, quer dizer, É, é, eu existe não uso, ainda? né? Eu, É, mas bom, é uma isso é forma mais de visual. filme, né? É uma forma, mas eu acho meio chato porque cansa, é, fica muito clichê, né? Então existem centenas de formas super Sim, criativas de botar uma pessoa em transe, daí o cara vai lá com o reloginho lá, fica balançando o pêndulo. Então, assim, entendi. e já existe uma rejeição um pouquinho sobre isso também, né? O pessoal, ele vai colocar o relógio lá, eu não vou olhar o relógio. Então, eu nunca Aham. usei essa questão do relógio, né? Então, e mais importante, né, do treinamento com a hipnose, você começa a aprender os perfis psicológicos da pessoa para ver, ó, esse aqui vai entrar mais fácil, esse aqui, ó, se você encostar na testa, ele já desmaia aqui, entre aspas, né? Ele vai entrar no transe profundo, que é quase Legal. sonambúlico. Então, dá para perceber. Tem pessoas que você percebe aquela pessoa que racionaliza muito, que quer perguntar o teu dia de nascimento, qual foi o dia da tua formatura, que hora você formou, em que faculdade foi, mas o que você aprendeu, mas qual a tua tese? O cara quer saber tanto e racionaliza tanto sobre tudo, que na hora ele também vai racionalizar e não vai entrar no transe hipnótico. Então tem vários níveis, né? E como eu disse, os 2% lá. Então autista, qualquer pessoa que tem algum problema cognitivo, ele não vai conseguir manter. Uma vez, eu atendi uma senhorinha aí de 91 anos, era que 89, vai fazer 90. Foi em 2011 isso, né? Eu não estava nem no instituto ainda, eu estava começando com a hipnose sem instituto. Ela estava começando o quadro de Alzheimer, né? Ela tinha uma doença importante na pele, né? Uma doença autoimune, na verdade, que a gente começou a buscar hipnose muito boa para doenças autoimunes, para alergias, assim, é impressionante para doença de pele. O corpo está produzindo aquilo por algum motivo, né? O sintoma. Então ele tem uma causa, mesmo que consciente existe uma causa. Então, só que para essa senhora o que aconteceu? A gente buscou uma indução tranquila, o filho dela estava do lado ali, né, porque ela é pessoa de confiança. Eu fui na casa dela fazer o atendimento. No meio, ela estava lá, parecia estar num transe bem profundo, gostoso, estava até babando. O que aconteceu? Daqui a pouco ela abriu os olhos. Onde é que está o meu filho? Ele está aqui? Onde é que ele está? Eu falei, não, ele está aqui do seu lado, né? Então, o Alzheimer, ela quebra a conexão ali. Então, ela nem Sim. sabia o que ela estava fazendo ali, nem sabia quem que eu era, quase. Eu falei, não, assim, eu sou terapeuta, estou ajudando. Então, várias vezes a gente fez isso, né? Mesmo assim, a gente fez uma visualização criativa quando eu percebi que ela estava num transe hipnótico leve. E isso fez com que desaparecessem aquela doença fogo selvagem, o pênfigo bolhoso. Ela passava pomada, ela fazia tudo, até chazinho, remédio, medicamento, o que for, não funcionava. Né? Aí com a hipnose, com essa visualização criativa hipnose, em 2 semanas, o que não acontecia, normalmente nem com pomada, essas bolhas começaram a secar e começaram a cicatrizar. Então, a gente fez aí com ela, eu consegui fazer umas 2 sessões importantes, depois que mais uma, mas daí ela ficou pelo menos um ano sem nenhuma bolha. Isso ela estava tendo direto. Né? E aquilo coça, é horrível, né? Fica no corpo inteiro. Imagina uma Aham. senhora super vaidosa, né? Uma classe social que ela gostava de se produzir e tudo, não pode nem mostrar o rosto mais. Então ajudou bastante isso. Ela é um caso de início de demência senil. Né? O surdo, ele não vai entrar em hipnose, ele entra auto-hipnose. Mas como é que eu vou induzir uma pessoa que é surda se eu tenho que pedir para fechar os olhos? Né? Olho fechado agora, não tem como, né? Porque ela não vai estar me ouvindo. Então, na hipnose, a palavra é muito importante, né? Então, o surdo é mais complicado também. Eu não tenho hipnose com Libras, não sei fazer. Né? E Quem ali tem mais? perguntas ali do pessoal. Desculpa. Se tiver Tá, mais uma coisa para falar. O pessoal perguntou, crianças, dá para ser feito hipnose? dá sim. Eu já fiz, eu não, no meu consultório eu não Tem uma atendo faixa criança, eu etária, atendo assim? só. Tem uma faixa Eu etária? atendi já. Bom, 10 anos é interessante, 10 anos já dá. Antes, se a criança for muito agitada, é mais complicado, né? Eu tive uma experiência bem interessante de um cliente que ele tinha um filho
que estavam com um pouco de ansiedade e tal. Na verdade, não, esse é ansiedade, mas por um medo. Ele tinha um medo de passar num quarto que ele disse que ele via um palhaço lá. Deve ter visto algum filme de palhaço e ficou naquilo na mente, né? E quando eu olhava aquela Sim. porta vazia do quarto, ele não conseguia passar. Então a gente fez uma sessão, porque a mente da criança é muito mais, é muito divertido trabalhar com a criança que tem uma suscetibilidade muito maior, né? E que se permite também no processo, né? Se pegar uma criança hiperativa é muito difícil, né? Então, mas se não houver hiperatividade, funciona super bem a hipnose, mas ela já tem que ter um entendimento do que está acontecendo, né? Mas daí você vai contar uma historinha, você vai transformar ela num super-homem, ali com esse cliente, que o filho dele, eu fiz ele imaginar que ele era o herói que ele mais gostava, né? Eu nem sabia qual que era, né? Porque eu pensei até os heróis muda tanto, né? Então ele falou, então agora eu sou, você está vendo? Você tem capa ou não tem capa? Ele estava em transe lá. Eu tenho a capa, então agora a gente vai enfrentar aquele palhaço lá. Aí quando ele chegou lá, ele estava todo protegido, a gente foi junto de uma forma imaginária, né? Naquela escada que tem a porta. Aí ele pegou, ele tinha todas as armas e a espada e as metralhadoras para enfrentar o palhaço. E daí quando ele chegou, não tinha mais palhaço. Daí ele falou, mas agora você tem o escudo, né? Mas daí quando apareceu o palhaço, ele já estava menorzinho, né? Porque a referência antes era um palhaço gigante que aparecia, era menorzinho, tá? O que eu fiz ainda para ele não precisar matar o palhaço, né? Senão ele vai começar a ver qualquer palhaço da rua e vai querer, palhaço maldito, né? Então você tem que ressignificar um pouco disso, né? Ele nunca vai poder Sim. ir pro circo. O que eu fiz? Eu mudei a referência um pouco, deixei esse palhaço, ao invés de aterrorizador, deixei ele com uma aparência engraçada. Eu falei, olha que interessante, agora esse palhaço, ele está usando uma saia cor-de-rosa. Daí ele já começou a rir. Eu falei, então, ele tá também de Maria Chiquinha, mas ele tá com óculos muito engraçado, muito ridículo. Então eu deixei o palhaço tão ridículo para ele, que é impossível ter medo daquilo que era ridículo. Porque na mente dele se transformou. E ali o que a gente fala, né? A gente ressignificou a interpretação que o cérebro dele fazia quando passava na frente daquela porta. Depois disso, nunca mais ele teve problema de dormir sozinho. Porque com 10 anos, tá? 10, 11 anos, se eu dormir com os pais ainda, não dá mais. É a hora que você tem que cortar. Então, ele não conseguia dormir sozinho. Toda noite ele ia lá. Porque tinha o palhaço que estava assustando ele. Então, depois disso, nunca mais teve problema. Então, ajudou bastante. Mas, veja, ele já tinha uma consciência, né? Ele não tinha hiperatividade, ele conseguia se permitir num transe hipnótico, né? Adolescente também é fantástico no processo, desde que não seja aquele adolescente reativo que vai te questionar para tudo. Daí não funciona, né? Porque ele vai te questionar, não, duvido, não. Você vai lá na consulta para duvidar, então não faz, né? Agora, se a pessoa que precisa realmente de ajuda, mas a minha especialidade mesmo é adultos, né? Alguns casos eu atendo crianças específicos, assim, né? Eu atendo junto com os pais, normalmente, né? Para gerar mais confiança para a criança, mas não são todos os casos, mas funciona. Eu acredito que deva haver, não sei se em Curitiba, mas alguns especialistas hipnólogos ou psicólogos que também são hipnoterapeutas que possam trabalhar também com criança. Né? Porque a mente da criança, ela já está em hipnose, ele já está sonhando acordada. Funciona super bem. Né? Sim. Uma das perguntas da Celise é: tem como o paciente achar que está em hipnose, mas é a mente que está criativa, criando coisas? Bom, as duas coisas são a mesma, né? É, Então, porque é que assim, não tem como assim, se eu estou em hipnose, eu não sei exatamente se eu estou ou não estou, né? Porque aquilo, só o próprio a capacidade de imaginar algo de uma forma muito intensa e gerar uma emoção daquilo que você imaginou e ficar uma cena muito real, a mente criativa ela vai ajudar no processo, né? Mas não quer dizer que a tua mente seja criativa. Talvez esteja falando aí no caso de regressão, né? Acessar alguma memória, não sei se pode ser isso, né? Para saber se a regressão é real ou não, não sei. Primeiro de tudo, toda a memória é falsa, né? Não é 100% real. A gente não armazena 100% das informações. A gente sim, armazena situações, flashes. Às vezes eu lembro de uma festa de aniversário na infância porque tem uma foto lá. Daí a foto que eu lembro daquele coleguinho que eu não gostava e daquele que eu gostava. Mas daí o cérebro vai compondo o resto. Então, às vezes, é muito comum memórias falsas. Então, não importa muito o que vai trazer. O que importa é que durante o processo de regressão, que veja, regressão não é hipnose. A regressão acontece durante um processo hipnótico. Então, as pessoas confundem, né? Que a hipnose e a regressão. Não é, não tem nada a ver.
A regressão ela só é possível quanto mais profundo eu tiver no estado de hipnose, mais conteúdos antigos eu consigo acessar. Se eu pedir para você agora lembrar de uma memória antiga sua feliz, a gente lembra, né? É fácil, eu lembrei de uma viagem que eu fiz para Foz, sei lá, que eu tinha 12 anos, veio agora. Mas ó, eu estou Tá. acordado, não estou em hipnose. Mas, se eu começar a buscar muito mais atrás, às vezes tem uma limitação. Então, na hipnose, a mente tem uma característica que se expande. Então, o cérebro ele cria hipermnésia. Então, eu consigo lembrar de coisas que racionalmente eu não conseguia lembrar antes. Então, isso serve para elaborar trauma, né? A gente consegue Sim. trabalhar o ansioso que tem dificuldade numa prova, um vestibular, um estudo, a gente consegue auxiliar ele nesse processo de armazenar conteúdo, né? Para ele conseguir na hora lembrar do que estudou e não vai travar, não vai dar aquele branco, porque a ansiedade zera, não fica branco, esqueceu, ferrou tudo, não consigo fazer nada. Então, às vezes, né, a gente entrando um pouquinho na obesidade. Eu tenho uma cliente, atendi em 2013, foi por aí. Também 20 e poucos anos, tinha uma dificuldade, estava com sobrepeso, né? Tinha dificuldade em emagrecer, compulsão, tal, alimentar, não conseguia emagrecer, queria emagrecer, mas não conseguia. Que vinha aquele Sim. vazio, aquela vontade incrível, incontrolável, né, que é inconsciente de comer. Nesse caso, a gente fez, em uma das sessões, fez uma regressão. E ela lembrou de momentos que ela estava estudando no vestibular, que ela não conseguia aprender uma matéria para passar no vestibular. E a gente voltou a alguns temas importantes no passado, em que essa matéria ela tinha sofrido alguém chamou a atenção dela quando ela foi aprender uma conta matemática, alguma coisa assim, então ela não conseguia aprender mais isso, né? E ela queria passar num curso muito difícil. Então ela não podia zerar a prova, não podia ir mal em nenhuma prova, né? E não passava. Então a gente ressignificou, ela reencontrou esse momento, né? A gente fez as pazes com aquela criança interior dela, que estava Uhum. machucada, né? E a partir desse momento ela conseguiu aprender melhor essa situação, aprender essa matéria, e ela já passou no vestibular, nos vestibulares que ela queria, que são muito concorridos, medicina, né, imagina, passou em algumas faculdades e está fazendo hoje, deve estar no quinto, sexto período, não sei, não estou acompanhando mais, mas ela passou e Legal. emagreceu, né? Porque Que não bom. tem mais a necessidade de tapar aquele vazio, aquele medo, aquele trauma. Está tudo interligado, a obesidade está interligado 100% com a ansiedade. Não tem? Mais algum? É, tem bastante, hein? Pode perguntar, Hipnose, veja. né? Tenta linkar o que é parecido, né? A meditação é um estado de hipnose? São caminhos diferentes para chegar num estado parecido, né? Porque se for ver neurologicamente, o cérebro ele vai baixar a frequência. A gente está agora em 13, 14 Hz, a frequência cerebral, falando com você agora, ele vai baixando. Então você entra no estado alfa. A hipnose em si é o estado alfa, já a mente vira uma esponja, né? Na meditação também se atinge esse estado. A diferença é que na hipnose, como ela é mais uma auto-hipnose, você fica mais sugestionável de terceiros, né? Na meditação é mais contemplativo, você na mindfulness também, você vai observar uma paisagem ou alguma coisa e contemplar, você vai entrar no estado diferenciado. O objetivo é um pouco diferente, né? Porque numa meditação eu não vou trabalhar trauma, eu não vou trabalhar conteúdo traumático, eu não vou ressignificar. Então, o processo mental ele é parecido, mas o que eu vou fazer com isso é bem diferente, né? Na meditação é excelente, é fantástico a meditação. Aliás, quem consegue meditar tem uma grande facilidade de entrar em hipnose, porque o estado mental é parecido. Legal. Tem uma pergunta da Marciara aqui. Marciara, eu ouvi falar que é possível rever alguém que já morreu através da hipnose. E que se fizer com alguém que não saiba fazer, você pode regredir como se tivesse acabado de perder a pessoa. É verdade? Não. Bom, veja, a crença limita a experiência. Eu trabalho também no consultório com terapia de vidas passadas. As pessoas que acreditam em vidas passadas se permitem entrar nesse processo e ressignificar questões que não encontram nessa, né? Agora, se eu não acredito, eu estou limitando, né? Se eu tenho Sim. como comprovar que é real, eu tenho literatura falando disso, o Brian Weiss, então tem o Hans Tendam, que é holandês, a literatura é grande nessa área, né? Mas a questão de voltar e reviver não é assim. Então, a regressão de memória, seja ela para essa, ou para intrauterina, ou para qualquer outro tipo, se for vida passada, ou paralelo, não importa.
São imagens mentais que aparecem, né? A emoção ela vem junto com a imagem, porque como é uma memória que ela está atrelada no teu campo emocional, na memória emocional, amidalar, é mais fácil sentir algo ou bom ou ruim naquele processo, né? Que eu vou ativar uma ansiedade, mas eu não vou ter um surto de ansiedade porque eu encontrei uma pessoa assim. Então existem técnicas, né, de se fazer isso, formas, maneiras de fazer isso de uma forma mais amorosa, que eu não vou enfrentar algo muito ruim, né, ou ter ali uma catarse muito grande. A catarse emocional, né, na área das psicoterapias, é muito importante, porque eu tenho que acessar. A catarse emocional é você estar acessando conteúdos traumáticos que estão guardados na gaveta. Mas tá, guardou na gaveta, não quero isso aqui, enxergar para isso. Mas durante um processo, para se libertar de sintomas ou comportamentos indesejáveis que você tem hoje, é importante trabalhar os conteúdos que geraram essa causa, né? Então a regressão ela busca a causa. Então a gente evita, eu, pelo menos no meu consultório, eu evito que a pessoa tenha uma catarse emocional muito intensa, que traga, então a gente consegue dissociar a cena. É como se você estivesse assistindo um filme. Eu posso imaginar que esse controle remoto aqui, eu estou lá fazendo uma regressão. Então tem pessoas que estão associadas na cena, quer dizer, elas estão se vendo de dentro do próprio corpo lá. Quando estão criança, então assistiram uma cena dos pais brigando, então é muito mais forte se eu estiver associado, se estiver a minha mente estiver imaginando que eu estou lá naquele momento. Se for muito traumático e muito intensa a emoção, eu falo, ó, tem um controle remoto aqui, você vai se afastar da cena, vai sair do teu corpo e vai enxergar essa cena mais de longe, como se estivesse vendo um filme da tua vida. Então você não está lá, você está vendo um filme só. Só o fato de você sair da cena, já a pessoa não tem mais esse acesso a essa emoção tão grande, né? Agora, claro, em tudo que você for fazer, em termos de terapia e qualquer outra coisa, é importante você pesquisar o profissional, né? Ver, porque existem várias técnicas. Agora, a técnica, ela é perfeita, mas tem que ver se a pessoa consegue acertar a aplicação da técnica, né? Então, toda pesquisa é importante. Verifica cliente, faça a sessão de conversa antes, né? Tenha bastante confiança no processo. Agora, eu, no meu consultório, eu atendi bastante gente. Eu falei para você, nesse período, no consultório, só no consultório aqui que eu estou desde 2013, né? Antes era no Instituto de Hipnose. Eu nunca vi ninguém que surtou, que teve algum problema quanto a isso, ou ficou preso. Não tem essa de ficar preso porque é uma memória. Então, o medo, né? As pessoas, vou voltar no passado e vou ficar presa naquele corpo lá que estava sofrendo. Não, isso é mito. Isso não existe. Né? Não existe. Que bom. A Vanessa está perguntando aqui, ó. Eu já tirei a carteira de motorista há 6 anos, mas não consigo dirigir. Minha mão soa e fico com muito medo, com muito medo. Tenho a impressão que vou matar alguém. Com a hipnose consigo destravar isso? Bora! É super comum. Fobia de direção, muito comum. A hipnose é fantástica para trabalhar qualquer tipo de fobia, né? Então, eu já atendi vários casos em que a pessoa não conseguia dirigir, agora por N motivos, né? Eu posso não conseguir dirigir porque eu sofri um acidente e estava junto com a pessoa. Ou porque eu vi um acidente, ou porque alguém falou para mim que é tão perigoso dirigir que eu não vou nem tentar. Ou porque eu tenho medo da avaliação. Né? Tem pessoa que não passa na prova do Detran, não é porque ele sofreu um acidente, é porque tem medo de avaliação, de reprovar. Então eu atendi um caso de uma pessoa que não passava o Detran nunca, 20 testes no passado, mas sabia dirigir, mas na hora não conseguia. Porque lá na escola, é a história do professor, lá na escola, muito tempo, foi tirar no sarro dela porque ela não conseguiu fazer alguma coisa que é ridícula para os outros, mas para ela não conseguia. Então, de qualquer pessoa que lembrasse esse fato, ela travava, segurava o volante e não largava mais, entra num estado de ansiedade extremo, né? E aí não consegue, porque lembra, o cérebro reptiliano, o sistema límbico vai sequestrar a nossa parte pensante, que raciocina. Aí você só quer fugir dali, quer sair correndo, quer matar o instrutor. Então, realmente você não raciocina. Tenho bastante experiência com traumas e fobias de dirigir veículos. Que bom. Funciona. A minha cunhada ela perguntou ontem, qual a melhor técnica de autocontrole na hora que está começando uma crise de ansiedade? Primeiro de tudo, a ansiedade começa onde? Pensamento. Pensamento gera sentimento, né? Que vai sentir aqui, tem um negócio ruim. Quanto mais eu penso, mais eu sinto. Só um pouquinho, Luiz, tá acabando a live. Tá acabando a live aqui, tá acabando o tempo.
Ah, tá. É Tem 10 quilometrada, segundos, né? tá? É uma hora, Beleza. daí eu vou ligar de Então novo tem. daí, tá? Começa com a respiração. Treinar a respiração.